Olá, meu nome é Gabriel Casagrande e essa é a apresentação do meu trabalho para a disciplina Seminário de Pesquisa pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia. O trabalho é intitulado Diversidade do uso do solo e crimes contra o patrimônio, estudo de caso em Vitória, Espírito Santo, pela linha de pesquisa Espaço, Cultura e Linguagens, sob orientação do professor Rafael de Castro Catão. A violência é um dos principais problemas a serem enfrentados, especialmente no meio urbano. Uma pesquisa de opinião realizada pelo CNT-MDA em 2019 revela que ela é o segundo maior problema a ser enfrentado, com 34,3%, perdendo apenas para a saúde e superando educação e corrupção. Antes de entrar um pouco mais no tema da pesquisa, é importante citar que três termos costumam ser utilizados como sinônimos, embora não sejam. São eles a segurança pública ou insegurança pública, criminalidade e violência. A segurança pública é um tema muito multidisciplinar que envolve diversos setores da sociedade, e as ações de segurança nem sempre estão diretamente relacionadas com a violência ou a criminalidade. A violência nem sempre está tipificada como crime no Código Civil. E por conta de uma grande quantidade de definições do que vem a ser violência, nem tudo que é crime pode ser considerado violência. Então esse trabalho se propõe a atuar na interseção desses três temas, estudando os crimes violentos contra o patrimônio, mais especificamente, furto e roubo contra transeuntes, que são as pessoas que circulam nas vias públicas. Os efeitos do crime podem ser diversos, podem ser econômicos, psicológicos ou comportamentais e paisagísticos. Econômicos, por exemplo, quando uma pessoa ou um grupo tem um bem subtraído, né, roubado ou furtado, ou coletivos, uma vez que isso impacta gastos públicos, por exemplo, com policiamento, sistema judiciário, dentre outros. Psicológicos, uma vez que isso causa estresse, pode causar algum tipo de transtorno psicológico, e comportamentais, porque isso pode alterar as interações sociais, a escolha pelo meio de transporte e alteração de rotas comumente utilizadas para deslocamento, e paisagísticos, uma vez que isso pode alterar a forma urbana, pode alterar a forma arquitetônica das edificações, já que as pessoas começam a investir cada vez mais em dispositivos de segurança, como muros cada vez mais altos, cercas elétricas, arames farpados, circuitos de vídeo monitoramento ou segurança privada. Segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, Vitória apresentou em 2019 a quarta maior taxa de crimes violentos contra o patrimônio no Espírito Santo, incluído o latrocínio. Foram 718 casos a cada 100 mil habitantes. À esquerda nós temos um mapa de distribuição do crime contra o patrimônio em Vitória em 2018. Nesse contexto, o atual Plano de Desenvolvimento Urbano de Vitória, feito em 2018, aprovado em 2018, incentiva o uso misto do solo. E no relatório final, apresentado pelo Instituto Jones dos Santos Neves, é relatado uma preocupação da população em relação à utilização não residencial do solo, por entender que esse tipo de utilização é criminogênico, ou seja, atrai crime para a região. Quando se fala em diversidade do uso do solo e ocorrência de crimes, é inevitável a gente não citar uma corrente do urbanismo chamada Novo Urbanismo, que teve início com um trabalho importante da Jane Jacobs. Essa corrente prega que as cidades devem ser diversificadas quanto ao uso do solo e compactas, densas. Isso traria uma maior vitalidade, uma maior ocupação dos espaços públicos e, consequentemente, uma maior vigilância natural e, assim, uma maior segurança. A questão é que os estudos empíricos vêm mostrando que atividades não residenciais, de uma maneira geral, possuem um caráter criminogênico, ou seja, estão associadas a uma maior ocorrência de crimes. Embora a literatura ressalte a importância de se estudar cada tipo de uso individualmente, porque a questão do contexto e as dinâmicas de cada tipo de uso podem mudar. Então, como que se dá a relação entre diversidade do uso do solo e crimes de furto e roubo em vias públicas no contexto da cidade de Vitória, Espírito Santo? Essa é a pergunta que norteia esse trabalho. Quando esse trabalho se propõe a estudar a relação ou influência do uso do solo sobre a ocorrência de crimes, ele se situa numa corrente da criminologia que se chama criminologia ambiental. E a perspectiva ambiental ela é baseada em três premissas.
O comportamento do criminoso é significativamente influenciado pela natureza do ambiente, a distribuição do crime no tempo e no espaço não é aleatória, e compreender o papel dos ambientes criminogênicos e estar ciente que a forma como o crime é moldado são armas poderosas na investigação, controle e prevenção do crime. A criminologia tradicional é mais focada no indivíduo que vem a cometer o crime, qual é a sua trajetória, os aspectos sociais e econômicos que moldaram a sua atitude perante a sociedade. E como que se dá a relação entre o que é estudado nesse projeto e a geografia? Bom, Milton Santos, pegando aqui uma citação dele, o espaço, por suas características e pelo seu funcionamento, pelo que oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita entre as atividades e entre os homens, é o resultado de uma praxis coletiva que reproduz as relações sociais. O espaço evolui pelo movimento da sociedade total. Então, a análise do crime vai muito além da distribuição espacial do fenômeno. Ele estuda relações de poder e territorialidade. O espaço cria e é criado pelos processos sociais, incluído o crime, e a heterogeneidade socioeconômica e cultural. Por exemplo, Durkheim acreditava que o crime é um processo natural que está ligado às diferenças dentro da sociedade, a heterogeneidade. E levam a questionamentos em três direções: a dinâmica social, a dinâmica demográfica e espacial. Então, quais são os objetivos dessa pesquisa? Investigar a correlação entre a ocorrência de crimes de furto e roubo contra transeuntes e a presença das diferentes atividades de comércio na região, levando-se em consideração outras variáveis que podem interferir no processo, como renda, educação, policiamento, densidade demográfica, permeabilidade da malha viária, a largura da via, presença de transporte público, dentre outras. Objetivos específicos: mapear os locais destinados a usos exclusivamente residenciais e não residenciais na região de estudo, analisar os dados de criminalidade obtidos, analisar a correlação entre usos e crime, realizar levantamento dos diferentes tipos de usos não residenciais, análise de correlação entre os tipos específicos de usos comerciais obtidos e crime, avaliar a possibilidade de interferência de outras variáveis nos resultados obtidos. Nessa pesquisa vão ser utilizados principalmente dados secundários obtidos em órgãos como Secretaria de Segurança Pública, IBGE, Instituto Jones dos Santos Neves, Prefeitura de Vitória, entre outros. A taxa de crimes de furto e roubo vai ser feita utilizando-se uma média de 3 anos, o somatório desses crimes para cada ano. O cálculo da diversidade do uso do solo vai ser feito utilizando-se o índice HHI, que foi escolhido por uma questão de simplicidade do cálculo e por permitir a inclusão de mais de 2 tipos de uso do solo. Vai ser feita uma análise de correlação entre as duas variáveis, uso do solo e crimes de furto e roubo, por bairro. E vão ser utilizadas ferramentas de geoprocessamento para uma análise exploratória da distribuição e um melhor entendimento do fenômeno. E aqui estão as referências que eu utilizei para a elaboração dessa apresentação. Muito obrigado.